E aí, desbravador, e aí, desbravadora, preparado para mais um vídeo de sucesso para você desbravar uma mentalidade. Você que está compromissado com a sua educação financeira, você que está compromissado com o seu desenvolvimento pessoal. Hoje nós vamos falar do método Robin Hood. Você conhece o método Robin Hood? Você que está chegando agora aí, nós estamos trabalhando uma série de leitura baseado no livro Pai Rico, Pai Pobre. E o assunto de hoje desse livro, que me chama a atenção, que o assunto de hoje ele casa com o alvoroço que está tendo aí no Brasil. Dias atrás você ficou sabendo sobre aquela questão aquela medida do governo aí sobre a taxação em cima do Pix, aí teve aquela questão lá de até 5 mil, e aí todo mundo teve um alvoroço no Brasil, e aí começou a ter uma revolta popular aí, e aí foi obrigado, né, um plantão do nada ali soltar, e aí o governo teve que voltar atrás. Por quê? Aquela medida que começou a pesar no bolso da classe mais pobre. Mas até tempos atrás eu lembro que eu vi uma notícia, que estava uma notícia ali, ó, que ia ter uma certa taxação em cima dos ricos. E eu vi todo mundo, aquela classe mais baixa, tudo ali, ó. É isso aí, tem que fazer isso mesmo, tem que tacar taxa e imposto em cima dos ricos mesmo, tem que fazer isso, esses opressores. Aquela mentalidade, né, dizendo que os ricos, que a classe média é uma classe opressora, aquela mentalidade socialista, tem que tirar deles mesmo, eles ganham muito, tem que arrancar deles e dar para os pobres. Essa técnica, né, que Robert Kiyosaki vai falar aqui, vai receber, na verdade, que Pai Rico vai ensinar Robert Kiyosaki, ele vai falar sobre a técnica Robin Hood. O que o Robin Hood faz? É esse famoso, né, Robin Hood é um famoso socialista no sentido assim de vamos tirar da riqueza do rico e vamos dar para o pobre. Vamos tirar de quem produz para poder sustentar quem não está produzindo. Essa velha técnica. Porém, você vai ver que na história, e sempre vai acontecer isso, porque os ricos, as pessoas mais abastadas, elas têm tanto conhecimento de tributário, quanto elas têm por trás delas advogados, contadores, que sempre vão trazer a melhor forma para elas se protegerem. Então sempre elas vão estar pagando os menores impostos, porque elas têm o conhecimento, elas sabem jogar um jogo, o jogo que a classe média não sabe jogar e o jogo que a classe pobre não sabe jogar. Então quando vem uma medida ou que vem uma lei dizendo assim, ó, nós vamos taxar o rico, nós vamos fazer qualquer coisa com o rico, sabe você que essa lei, num primeiro momento, ela está dizendo que é para o rico, só que ela vai terminar lá na classe média e na classe pobre, né? Então quando fala assim, ó, aquelas pessoas que ganham acima de 5 mil reais vão ser taxadas. Aí a classe pobre que está ganhando acha assim, é isso aí, tem que arrancar nos que estão ganhando mais, vamos arrancar dos ricos. A pessoa acha assim, pô, está ganhando acima de 5, está ganhando acima de 10, é a classe média e a classe, né, mais alta. Então, para mim, não vai fazer diferença nenhuma, porque eu ganho ali 1, 2 mil, 3 mil, então eu estou protegido, é isso mesmo, vamos tirar essa galera para dar para mim. Só que é o que o Pai Rico vai mostrar aqui, ó. Como eles têm como se proteger, eles sabem legalmente como se proteger, o que eles fazem? Eles se protegem, e aí o governo, no primeiro momento, ele consegue até tirar, às vezes, um dinheirinho dessa classe, e aí ele vê a sua sede por dinheiro, chega um ponto, ele se protege, ou quando não se protege, não tem como proteger. Ele simplesmente pega as suas riquezas, tiram daqui e leva para outros lugares, onde o sistema tributário é mais favorável ao lucro. Porque todo grande negócio, todo empresário, toda riqueza, ela está baseada a lucro. Então, quando você começa a mexer no lucro, vai chegar um ponto, né, para ver quantas empresas da pandemia para cá, com essa insegurança que o governo está trazendo, tiraram as suas atividades daqui. Simplesmente não tem segurança, cada vez mais impostos, cada vez mais situações que faz diminuir o lucro do empresário. O que ele começa a fazer? Ele começa a tirar os seus negócios. Aí quem que vai sofrer lá embaixo? A classe mais pobre, a classe que vibrou, a classe que fica dizendo que os ricos oprimem eles, que não, meu patrão me oprime, meu patrão é isso e aquilo, cai nessa conversinha fiada, né? E você que está aprendendo educação financeira, você que está na sua jornada de prosperidade, com a mentalidade de criar negócios, a sua mentalidade ela tem que ser outra. Eu sei que esse é um vídeo que é um tema até um pouco polêmico, algumas pessoas vão gostar, talvez algumas pessoas nem gostem, até se desinscrevam do meu canal, porque às vezes tem um pensamento contrário, só que essa é a grande realidade que você precisa aprender. Se você não dominar esse assunto aqui, ó, isso é uma das coisas mais importantes, você que está voltado para a educação financeira, se você não dominar esse assunto aqui, ó,
você vai continuar sofrendo as mesmas penas. E você vai continuar vibrando uma situação que no final ela vai acabar em você. Então, tempos atrás, a notícia era que, isso aí, vamos ser taxado pobre, o rico. Só que agora, a mesma lei que teoricamente era para ser taxado eles arrumam um jeito de se proteger e sair fora. E aí agora, a lei já está criada, foi eles mesmos, a classe média e a classe pobre que aprovou a lei, agora vamos o quê? Vamos usar essa para pegar só todo mundo. Né? Só todo mundo, vou usar só para pegar todo mundo. Então você precisa ter noção desse tema muito importante, que ele traz aqui, e se você negligenciar, infelizmente, você vai continuar caindo nessas situações. Então você precisa saber que impostos, você precisa colocar na sua cabeça uma vez por todas, os impostos. Originalmente, quando ele é criado, vem com aquela falsa expressão de vai ser para tirar dos ricos e para ajudar a classe mais pobre. Né? Assim como algumas promessas de alguns políticos de 4 em 4 anos, eles falam assim, nós estamos aqui em favor dos pobres, nós vamos melhorar a casa dos pobres, vamos trazer picanha, vamos trazer isso, vamos trazer aquilo, e aí eles entram ano, sai ano, entra governo, sai governo, e nada melhora, só piora. Promessas e mais promessas e nunca cumpre. E você sempre coloca a sua esperança, a sua confiança em um terceiro. Só que você não pode fazer mais isso. Daqui para frente você não pode fazer mais isso. É por isso que você está compromissado. Já levanta aí, já escreve aí, levanta a mão, já escreve, você bate no peito, eu estou compromissado com minha liberdade financeira, com minha educação financeira, com meu desenvolvimento pessoal. Então você tem que ser o responsável. Você não vai mais terceirizar nada disso. Você vai buscar o conhecimento necessário para você construir bons ativos, para você elevar suas rendas financeiras, para você aprender como você se protege de forma tributária, igual você vai ensinar aqui, para você não depender de ninguém, nem você nem sua família depender de ninguém. Entendeu? Porque fica mais claro que cada vez mais políticos, governantes, eles querem que a gente viva uma vida de limite, né? Alguns são melhor um pouquinho do que o outro, sim, né? Alguns têm às vezes uma linha mais capitalista e tudo mais, só que até a linha capitalista, que é melhor um pouquinho do que a socialista, não cabe todo mundo, É por isso que você tem que ir para uma outra linha, uma linha que você vai governar a sua história, que você não vai depender nem de A nem de B, né? Que você não vai depender nem de direita nem de esquerda, você vai ficar ali no centro, no centro do governo da sua vida, para você construir aquilo que você precisa. Que quando você constrói a riqueza e a prosperidade que você precisa e merece, pode mudar leis, pode criar taxas, que você vai sempre ter o conhecimento necessário, você vai ter o rendimento necessário para você viver a sua vida tranquila. E é isso que você precisa fazer. É por isso que você está aqui comigo nesse canal, adquirindo educação financeira e adquirindo desenvolvimento pessoal. Então você precisa aprender isso. Hoje, capítulo 5, lição 4, nós vamos falar sobre a história dos impostos e o poder da sociedade anônima. Você vai ver como os ricos eles fazem para poder se proteger. Essa parte aqui, esse capítulo, a gente vai fazer em 2 partes, né? Porque são bastante páginas aqui, então não vamos fazer metade hoje e a metade vai ficar para o vídeo de amanhã. Então você precisa alavancar essa riqueza sua e aprender a se proteger. Então, falando em alavancar, você deve estar se perguntando assim, Leandro, alavancar a riqueza? Eu estou ainda naquele patamar ainda de dívida, estou cheio de dívida, estou cheio de problema, estou ali naquela situação que você falou ali, não aprendi educação financeira, então aquilo que eu venho ganhando, eu só aprendi a ter despesa, então está igualado, preciso fazer mais dinheiro. Para você que precisa fazer mais dinheiro, uma renda extra, eu tenho uma oportunidade exclusiva para você hoje. Eu já deixei aí para você na descrição o evento que vai ter hoje. Eu venho anunciando ele já algumas semanas, alguns dias para trás, mas hoje é o grande dia. Hoje é o grande dia da sua transformação, da sua vida começar a mudar de uma vez por todas. A hora é essa. A hora é essa que você vai se comprometer com a sua jornada. Então o evento, Construindo uma Família Rica, o grande ano. Para você que não aguenta mais viver uma vida de escassez, dificuldade, corrida dos ratos. Serão 3 noites, será agora 20, 21 e 22, a partir das 20 horas.
3 noites para você aprender na prática como construir múltiplas fontes de renda e você, juntamente com a sua família, trazer liberdade financeira e um novo momento, uma nova história, uma vida épica para você e sua família. Nesse ano de 2025, começando agora. Então, essa é a oportunidade única e exclusiva para você começar esse ano de 2025 desse jeito certo. Eu sei que você já começou do jeito certo. Você está aqui comigo todas as lives, você está comprometido com a sua jornada, você está comprometido com a sua educação financeira, com o seu desenvolvimento pessoal, você está melhorando a cada dia, você está aprendendo cada dia, você está fazendo as tarefas, eu já sei. Só que você precisa avançar um pouco mais. Então, Leandro, quanto que eu vou pagar por esse evento? Você não vai pagar nada. O evento totalmente gratuito. Você só vai pagar como? Por atenção. No sentido de você parar, estudar, aprender. Você vai pagar só com o seu tempo. O tempo que você vai dedicar para você investir em você, no seu conhecimento, para você adquirir as ferramentas necessárias que você precisa para mudar essa história. Então, Leandro, como eu participo? Gostei da ideia, tô dentro, tamo junto. O que eu vou fazer? Você vai clicar no link abaixo aí, vai colocar o seu nome, vai colocar seu e-mail, vai colocar o seu telefone, vai aparecer para você se inscrever, você clica em se inscrever, quero participar, e vai aparecer para você entrar no grupo VIP. Você entra no grupo VIP que você vai receber as informações. Então já começa hoje. Hoje é a sua grande oportunidade. Então já agenda aí, ó, já clica aí, faz seu cadastro, entra no grupo VIP e já coloca na sua agenda hoje, ó. Segunda, terça e quarta, você tem um compromisso com você, com a sua história. A sua história, sua família, você, seus rendimentos, merece estar nesse evento. Para quem que esse treinamento é especial? Né? Mães, pais, pessoas casais, né? Pessoas que querem mudar a sua vida, que precisam, que falam assim, ó, que tem essa consciência. Cara, eu preciso fazer algo diferente. Eu preciso ganhar mais. Eu preciso alavancar. Eu preciso ter mais ferramentas. Eu estou com uma ferramenta só e com essa uma ferramenta eu estou sofrendo, eu preciso de mais. Então você que precisa de mais, você vai fazer essa inscrição e vai partir para dentro e vai mudar a sua história. Então serão 3 encontros ao vivo e você vai ter nas mãos o passo a passo, entendeu? Validado por mais de 115 mil pessoas, não é um teste, né? Um dos maiores grande play do mercado aí, está trazendo para você essa novidade, essa transformação. Ele está cedendo tempo na agenda dele para poder trazer para você um conteúdo de qualidade e te ensinar o passo a passo para você mudar a sua história. Então, só depende de você. Entendeu? Sua mudança ela começa agora. Esse ano de 2025 é o grande ano, é o grande ano. No início lá você falou, ó, esse ano não vai ser igual, vai ser diferente. Então, já começa tomando essa atitude. Então, entra aí, se cadastre e começa a mudar a sua história a partir de hoje. Então vamos comigo, pega aí seu livro, sem mais delongas, pega o seu livro aí, vamos partir para esse assunto transformador. Você precisa desse assunto, esse praticamente é um dos assuntos mais polêmicos pelo momento que a gente vive aqui, né? Principalmente no nosso país, mas é um dos mais importantes, é o que faz realmente toda a diferença na vida das pessoas mais próximas, onde elas aprendem a buscar o conhecimento para se proteger, para fugir da parte tributária de forma legal, né? E proteger as suas riquezas. É o que você precisa aprender também. Você precisa aprender a jogar o jogo dos grandes. Parar de ficar jogando o jogo dos pequenos, o jogo do consumo, o jogo das despesas, né? E começar a jogar um outro jogo, o jogo dos ativos, o jogo de fugir dos impostos, o jogo de se proteger das cargas tributárias. Você precisa de um novo jogo. Então, capítulo 5, lição 4, a história dos impostos e o poder da sociedade anônima. Lembro-me de ter ouvido na escola a história de Robin Hood. Meu professor pensava que fosse uma maravilhosa história de um herói romântico, tipo Kevin Costner, que roubava dos ricos para dar aos pobres. Meu pai rico não via Robin Hood como um herói, ele o chamava de bandido. Robin Hood pode ter desaparecido há muito tempo, mas seus seguidores perduraram. Quantas vezes ouço pessoas dizerem, por que os ricos não pagam mais imposto? Ou os ricos deveriam pagar mais impostos para atender à pobreza? Aqui é uma coisa já, né, que já a gente começa assim já meio que errado. As pessoas que não querem produzir estão querendo tirar daqueles que produzem para dar para quem não está produzindo, né?
já recebe muito, né? Já recebe muito, que quem está produzindo já está tendo que pagar muito, principalmente no nosso país, carga tributária, imposto e tudo mais. A margem de lucro ela acaba sendo bem pequena e ainda a classe que não produz acha assim, não, é pouco, tem que tirar mais, Mas você precisa parar de cair nesse joguinho dessa luta de classe onde coloca pobre contra rico, onde coloca patrão contra funcionário, né? Quantos funcionários que caiu nessa historinha que fica falando assim, meu patrão é opressor, meu patrão está enriquecendo nas nossas costas, meu patrão ele oprime a gente, entendeu? Os ricos oprime os pobres. Quantos tem essa situação? E cria uma revolta, que acha que o problema está no rico, o problema está no patrão. Só que eu quero que você pense, cara, pense comigo. Entendeu? Pega um país onde não tem patrão e onde não tem o rico, só sobra miséria. Porque existem empregados, porque existem os empresários. Existe o pobre ali porque tem um rico, né? O pobre, na verdade, ele só não quis produzir, ele só escolheu aquele estilo de vida. Só que ali, uma pessoa que prosperou e cresceu, ela vai oferecer ali, vai precisar de mão de obra. E você vai trabalhar. Só que muitas vezes, em vez de nós sermos gratos, falar assim, graças a Deus por eu ter essa oportunidade aqui. Eu quero melhorar minha vida, o problema não está no meu patrão que tem que me pagar mais. O problema está em mim, que tem que fazer outras ferramentas, ter outras ferramentas. Fazer o que talvez o meu patrão está fazendo para me viver a vida que ele está vivendo. Eu mudar o jogo, eu mudar as ferramentas que eu estou usando. Porque é essa ferramenta que ela me proporciona esse valor. Se eu quero ter uma vida melhor, eu tenho que ter outra ferramenta. Então, em vez de o pensamento ser esse, mas o que alguns incentivam as pessoas no intuito também de não levar elas para onde elas precisam levar? No intuito de criar uma revolta para essa galera agora achar legal, legitimar essa tirada de dinheiro da classe um pouquinho maior. Porém, vai chegar um ponto, é que o Pai Rico está mostrando aqui para gente. Essa classe vai se proteger, porque ela tem o conhecimento, ela tem estrutura por trás, ela vai se proteger, só que agora a lei já está validada. Como a lei já está validada, agora a gente vem atrás da classe média e da classe mais pobre, que sempre foi o início de tudo. Sempre foi a motivação real, nós precisamos atingir essa classe. Só que se nós chegarmos direto, a gente não vai conseguir. Só que se a gente disser para eles, vai ser para taxar ali o rico, eles vão concordar. Só que depois os ricos saem ou se protegem, a gente vem e pega todo mundo. Então, essa estratégia já é usada há muito tempo e continua sendo usada. Só que você não vai cair mais nessa estratégia daqui para frente. Essa ideia de Robin Hood, ou de tirar dos ricos para dar aos pobres, que provoca os maiores sofrimentos para os pobres e para a classe média. Razão pela qual a classe média paga impostos tão pesados está no ideal de Robin Hood. Na verdade, os ricos são tributados e a classe média que paga pelos pobres, especialmente a classe média alta instruída. Novamente, para entender bem como tudo acontece, precisamos adotar uma perspectiva histórica. Precisamos conhecer a história dos impostos. Meu pai muito instruído era especialista em história de educação. Já meu pai rico se tornou especialista na história dos impostos. Então aqui é um assunto importante. Entendeu? Os ricos eles são especialistas na história de impostos. Os milionários, multimilionários, bilionários, porque eles precisam entender do jogo para eles saberem como se proteger. Entendeu? E nós não aprendemos, a classe mais pobre, a classe média, não aprende sobre esses assuntos. Como não aprende, não sabe como se proteger. E aí acham que aplaudindo um imposto na vida daquele que está ganhando um pouquinho mais é legítimo. Mas isso sempre vai... Já viu aquela expressão? Que a corda sempre arrebenta na parte mais fraca? O elo sempre vai romper onde está mais fraco? Então, a parte mais forte, ela vai se proteger. Quando ela não puder se proteger, ela pega a riqueza dela e vai para um outro lugar. E no final das contas, quem vai sempre pagar a conta? Quem sempre vai pagar a conta? É a classe mais pobre, é a classe média. Quem vai ser obrigado? Precisa agora de taxar mais, vai ser criado mais impostos, vai ser aumentado os preços, e aí
a classe mais pobre vai sofrer. Então você precisa acordar e saber jogar esse jogo. Novamente, para entender bem como tudo acontece, precisamos adotar a perspectiva histórica. Pai Rico explicou a Mike e a mim que originalmente na Inglaterra e nos Estados Unidos não havia impostos. De vez em quando eram lançados impostos eventuais para financiar guerras. Antes de eu começar aqui, antes de eu continuar aqui, deixa eu só fazer uma observação. Algumas coisas a gente vai ler aqui, eu continuo falando, né? Algumas coisas a gente vai ler, só que isso aqui é um livro de 1997, né? A gente está lendo isso aqui se atendo à parte da mentalidade. Só que pode ser que algumas coisas aqui, ó, não façam sentido para nós aqui no Brasil, para o nosso dia a dia, porque se trata, né, de um outro país, ele está falando baseado, né, nos Estados Unidos, Inglaterra, outros lugares. Então talvez não se aplique algumas coisas aqui para a gente. Às vezes algum meio de proteção que ele vai ensinar aqui, talvez no dia de hoje para a gente aqui não faça sentido. Porém, a ideia sim. Aí a gente tem que se ater aqui à ideia. Ele vai trazer que sociedade anônima. Às vezes pode ter pessoa falar, poxa, mas sociedade anônima nesse sentido que ele mostra aqui, talvez não funcione tanto hoje. Mas tem um meio de proteção que os ricos sempre utilizam legalmente. É isso que você precisa atentar. Então, quando você começar a crescer, prosperar, mudar de vida, você vai ter que ter do seu lado os melhores advogados, os melhores contadores que manjem dessa parte tributária, para você proteger os seus negócios, proteger sua riqueza, seus ativos da melhor forma possível. Tudo dentro da lei, nada de forma ilegal. Entendeu? Então aqui a gente tem que abrir a mente só para isso, que às vezes tem coisa que a gente vai ler aqui que a gente vai falar assim, pô, isso aqui não funciona aqui, ou isso aqui não existe aqui, sei lá. A gente precisa pregar o conceito e do conceito buscar o conhecimento, aí já é tarefa. Buscar o conhecimento daqui para a gente aplicar no nosso dia a dia. Mas aqui é para a gente ter o conhecimento de que, poxa, como eles fazem, o que eles estão em busca, o que não afeta eles, que afetam diretamente a nós. É para a gente ter essa visão que nós temos que pegar como base aqui nas leituras que nós estamos fazendo. O rei ou o presidente anunciava o acontecido e convocava todos para rachar a despesa. Impostos foram lançados na Grã-Bretanha para financiar as lutas contra Napoleão em 1799 a 1816 nos Estados Unidos para financiar a Guerra Civil entre 1861 e 1865. Em 1874, a Inglaterra instituiu um imposto de renda permanente para seus cidadãos. Em 1913, o imposto de renda se tornou permanente nos Estados Unidos com a adoção da 16ª emenda da Constituição. Durante certo tempo, os americanos eram contrários aos impostos. Foi o excessivo imposto sobre o chá que levou o famoso Tea Party no porto de Boston, e um incidente que ajudou a desencadear a Guerra Revolucionária. Foram necessários cerca de 50 anos, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos, para se consolidar a ideia de um imposto de renda rotineiro. O que os dados históricos não revelam é que, em ambos os casos, os impostos foram inicialmente lançados sobre os ricos. Era isso que o Pai Rico queria que Mike e eu entendêssemos. É o que você precisa começar a entender também. Ele explicou que a ideia de impostos se tornou popular e foi aceita pela maioria, divulgando-se aos pobres, à classe média, que os impostos estavam sendo criados para punir os ricos. Foi assim que as massas voltaram a favor da lei e elas se tornaram constitucionalmente legal. Embora fosse imaginada para punir os ricos, na realidade acabou punindo aquelas pessoas que votaram a seu favor, isto é, os pobres e a classe média. Aqui eu aprendo uma lição muito grande, né? Todo mal que você faz para o seu próximo, ele volta para você. Pode ver. Será que se a conversa aqui, ela fosse assim, ó, nós vamos colocar impostos sobre vocês, será que a classe pobre votaria? A classe média votaria? Mas não, pô, a gente quer pegar essa classe média aqui, né? A gente quer tirar, vamos induzir eles que nós vamos tirar do rico. Aí a gente incentiva, né, criar leis para tirar do rico, beleza, todo mundo apoia, é isso aí, o mal para o próximo, né? Não está atingindo a mim, está tirando é do rico.
Só que aí agora a gente tirou do rico. O rico se protegeu, não estou conseguindo mais arrecadar dinheiro, né? Não estou conseguindo mais arrecadar dinheiro. O que o governo faz? Vamos descer. Agora vamos incentivar o pobre, a gente tirar também da classe média. É a conversinha que faz aí. Por isso esse ódio tanto da classe média. E aí a classe pobre vai falar assim, ó, legal. Aí agora a classe média que ajudou também lá atrás a aprovar, tirar a riqueza dos mais ricos, agora elas estão vivendo na pele aquilo que elas aprovaram. Porque agora a conversa, vamos agora pegar a classe pobre, entendeu? E incentivar elas a aprovarem, taxarem a classe média. Aí começa a taxarem a classe média, beleza. Só que a sede por dinheiro, a sede por imposto não vai acabar nunca. Agora, poxa, a gente precisa de arrumar um jeito de tirar mais. Vamos tirar de quem agora? Só tem a classe pobre agora. Agora vamos tirar dele. Aí chega um ponto que chega lá na classe pobre. E aí o que acontece? A classe pobre sofre. Ela já vem sofrendo antes, porque se você taxa os ricos, o que eles precisam fazer? Eles vão tirar isso no preço dos produtos, vai aumentar o produto. Então tudo que você compra vai aumentar. Ah, aumentou, criou um novo imposto, vai aumentar tudo. Porque agora, se tem mais imposto sobre o empresário, se tem mais imposto sobre alguma situação, quem está aplaudindo, no final das contas, vai se ferrar. Por quê? Porque vai dobrar. Jamais um empresário, uma empresa, um negócio, ele vai pagar a conta, ele vai ter que jogar em cima do preço, porque ele tem que ter aquela palavrinha chamada lucro, né? Todo negócio sobrevive de lucro. Então, quando você joga um imposto, você está mexendo no lucro, o valor do produto ele vai aumentar, entendeu? Vai aumentar. Então, teoricamente, você quando está indo a favor de aumentar um imposto, de fazer aquilo, você está jogando contra você mesmo. Você está achando que você está prejudicando o próximo. Como é para prejudicar o próximo, você vai à prova, fala assim, ó, legal, é isso aí. Só que no final das contas você vai ser sentenciado também. Por quê? Porque vai refletir diretamente na classe mais fraca. É o famoso vai arrebentar do lado mais fraco. Então isso que você precisa entender para você nunca mais cair nessa conversa fiada. Entendeu? Até porque é aquela velha situação, você tem que se colocar numa posição assim, ó, cara. É para prejudicar o próximo. Será que se fosse para mim eu acharia legal? Né? Tem uma passagem na escritura que fala isso, né? A gente não desejar para o nosso semelhante o mal que a gente não queria para a gente, né? Fazer para o próximo o bem que a gente quer que seja feito para a gente. Então nessa ânsia de desejar o mal, não, é isso mesmo, tem que acabar mesmo, tem que taxar mesmo, tem que socar imposto mesmo. Isso acaba voltando, refletindo em mais impostos para a gente, entendeu? Mais impostos. Então tem que ser algo que seja justo. E na maioria das vezes esses impostos eles não são refletidos, eles não são retornados, né? É aquela falsa, ó, nós vamos tirar de lá para entregar para vocês, só que só tira de lá, não entrega para lugar nenhum. E chega um ponto que vai descendo. Então isso é uma coisa assim muito importante. Quando o governo sentiu o gosto do dinheiro, seu apetite aumentou, diz Pai Rico. Seu pai e eu somos exatamente opostos. Ele é um burocrata do governo e eu sou um capitalista. Quanto mais ele gasta e quanto mais gente ele contrata, maior será a sua organização. No governo, quanto maior sua organização, mais ele será respeitado. Por outro lado, dentro da minha organização, quanto menos gente eu contratar e quanto menos eu gastar, mais respeito obterei dos meus investidores. É por isso que eu não gosto de gente do governo. Eles têm objetivos diferentes daqueles da maioria dos outros homens de negócios. À medida que o governo cresce, mais e mais dólares saídos dos impostos serão necessários para sustentá-lo. A gente já começa a enfrentar, né, no nosso país, trazendo para o nosso dia de hoje, algumas situações dessa aqui. O governo um governo socialista, ele só pensa em gastar de forma, né, desenfreada, ele não está nem aí com nada, até porque o dinheiro não é dele, ele não tem que lutar para fazer, ele só pensa em taxar, colocar imposto e gastar o máximo que ele puder. Só que isso, a classe de negócio, a classe mais que realmente gira o país, a classe de ricos, de empresários, de grandes negócios, que é a classe que gira o país,
que realmente traz produção e riqueza, os investidores, eles começam o quê? Eles querem lucro, eles estão com seus negócios porque eles querem lucrar, eles querem crescer patrimônio. Quando você vê um país onde o governo ele gasta de forma desenfreada, não está nem com nada, não tem responsabilidade nenhuma, só aumenta imposto sobre os ricos já tiram, a gente já começa a ver a classe milionária, a classe multimilionária, bilionária já fazer isso. E a gente já começa a ver esses multimilionários que a gente tem, eles já abrirem negócio, já estão abrindo algumas linhas para outros países. A gente vê muitos players do mercado já indo, já tirando aos poucos o pé do acelerador do investimento, já pegando ali, ó, metendo o pé, e tem muita gente aplaudindo. Tem muita gente aplaudindo. E aí o dólar só disparando, as situações só disparando, preços no mercado só disparando, e a classe mais pobre continua caindo nessa conversinha fiada. Temos que ter mais impostos sobre os ricos, mais impostos sobre as classes médias. Entenda uma coisa, a Venezuela foi assim, ela caiu nessa historinha. Vamos colocar impostos sobre os ricos, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Chegou um ponto, né? A classe média está oprimindo a gente, a classe rica está oprimindo a gente. Chegou um ponto que impostos em cima de impostos, vamos tirar tudo dos ricos e dos empresários para poder dar para a classe mais pobre, e a classe mais pobre lá vibrando, aprovando todas as leis, aprovando todos os projetos, concordando tudo com aqueles governos socialistas malditos. Tudo que eles vinham falando, concordando. Chegou um ponto que o quê? Que os ricos simplesmente pegam as suas riquezas e vão para outros países. Entendeu? Os empresários simplesmente fecham suas empresas e vão para outros países. Aí sabe o que sobra? Desemprego, miséria, aumento de criminalidade, fome. Acontece essas coisas. É o caminho para a gente, onde a gente está indo. Tá todo mundo aplaudindo aí, porque ainda estão conseguindo viver aquela vida, que ainda consegue ainda ali comer uma pizzazinha, comer um churrasquinho, fazer uma coisinha diferente. Só que se a história não mudar, os ricos vão começar a vazar do nosso país. E na hora que começar isso a acontecer, vai começar a ter desemprego em massa, fome, aumento de criminalidade. A gente já vê aí, até porque o governo que está no poder incentiva a criminalidade, né? Então, tudo por causa de quê? Baseado na técnica do Robin Hood. Vamos tirar de uma classe para dar para outra. Enquanto que era para ser o contrário. Não, vamos trazer instrução financeira, educação financeira, para que todas as classes tenham condições de crescer com sabedoria, empreender, ter negócios, ir para o próximo nível. O papo tem que ser esse. Não, vamos aprender o que a classe está fazendo para a gente fazer igual e replicar. Não, mas a gente não quer aprender isso. É mais fácil tirar de quem está produzindo e dar para quem não quer produzir. Então não caia nessa. Não caia. Você que está comprometido, você não pode mais cair. Se você tinha essa visão, se você tinha esse pensamento, comece a mudar ele. Comece a entender. Que se essas classes que você tem é contra elas, se elas deixarem de existir, você vai ficar sem. Entendeu? Você vai ficar sem. Se não tiver o seu patrão, que você diz que ele te oprime, se não tiver o negócio dele, você não tem onde trabalhar. Se não tiver onde trabalhar, você vai passar fome. Então começa a entender. Se você quer melhorar de vida, acha que não está legal, né? Aí você tem que tomar a rédea da sua história e mudá-la. Isso que você precisa fazer. Desde os meus 10 anos, ouvi meu pai rico dizer que os funcionários do governo eram um bando de ladrões preguiçosos, e meu pai pobre falava que os ricos eram bandidos gananciosos que deveriam ser obrigados a pagar mais impostos. Essa é a velha expressãozinha da lutinha de classe, né? Isso aqui a gente vê, né? Um lado achando, né? Só tá sabendo roubar e coisa, e o outro lado é um bando de gananciosos, e aí fica ali um lutando contra o outro, e no final das contas, quem está perdendo é a classe
menos favorecida, sempre vai arrebentar para o lado mais fraco, cara. Sempre vai arrebentar. Sempre vai arrebentar para o lado mais fraco, porque o lado mais forte ele tem conhecimento, ele tem dinheiro, ele tem pessoas, ele tem network, ele vai se proteger, ele vai para outro lugar, ele vai... Entendeu? Isso que você precisa abrir a mentalidade. Quando você deseja o mal para o próximo, volta para você. Que bom que aqui não tem ninguém, né? Que bom que aqui só tem pessoas de mentalidade transformadora. Não tem ninguém aqui nessa live comigo, não tem ninguém que tem essa mentalidade. E se tiver alguém que já esteve, não tem mais, porque aqui nós estamos, nós viramos a chave. Então a sua chave já foi virada também. Então ambos os lados tinham argumentos válidos. Era difícil trabalhar para um dos maiores capitalistas da cidade e chegar a casa onde o pai era um destacado líder do governo. Não era fácil saber em quem acreditar. Contudo, quando você estuda a história de imposto, aparece uma perspectiva interessante. Como já disse, a aprovação dos impostos só foi possível porque as massas acreditavam na teoria de Robin Hood da economia, que era tirar dos ricos para distribuir aos demais. O problema é que o apetite do governo por dinheiro era tão grande que logo os impostos precisavam ser lançados sobre a classe média e daí descendo. Os ricos, por outro lado, viram nisso uma oportunidade. Eles não jogaram pelas mesmas regras. Como já disse, os ricos já sabiam sobre sociedades anônimas e se tornavam populares na época das navegações. Os ricos criaram sociedade anônima como veículos para limitar o risco dos ativos cada viagem. Os ricos colocavam seu dinheiro em uma sociedade anônima para financiar a viagem. A sociedade anônima, então, contratava uma tripulação para ir ao Novo Mundo em busca de tesouros. Se a embarcação se perdesse, a tripulação perdia a vida, mas a perda para os ricos se limitava apenas ao dinheiro investido em cada viagem. O diagrama que se segue mostra como a estrutura da sociedade anônima fica fora de sua demonstração pessoal de renda de balanço. É o reconhecimento do poder da estrutura legal da sociedade anônima que dá aos ricos uma grande vantagem sobre os pobres e a classe média. Tendo dois pais para me ensinar, um socialista e outro capitalista, rapidamente percebi que a filosofia dos capitalistas tinha mais sentido financeiro para mim. Aqui Pai Rico vai trazer para Robert Kiyosaki um ensinamento sobre a sociedade anônima, né? Sobre o meio de se proteger, de colocar os seus bens, os seus ativos em uma sociedade anônima. Até então a sociedade anônima ela praticamente não tinha imposto, como se era o mínimo do mínimo, né? Sociedade anônima aqui. Aqui no nosso país você vai ter os meios de se proteger, né? Assim como hoje nós temos até mesmo as instituições religiosas, algumas igrejas que não são tributadas, não pagam imposto, então é tipo uma sociedade anônima. Às vezes alguns se protegem com algumas ONGs, né? Instituições de caridade, que praticamente não vai pagar imposto, ou os impostos vai ser mais reduzido que tudo. Então sempre vai ter um meio de se proteger. Então quando a gente pensa assim, poxa, vou prejudicar a classe mais rica, a classe maior. Então, você que é a classe mais baixa, entenda uma coisa, você está jogando contra você mesmo. Que no final das contas, vai arrebentar em você. Vai arrebentar no elo mais fraco. Vai arrebentar em quê? Vai arrebentar em desemprego, tá? Vai arrebentar em fome, aumento da criminalidade, entendeu? Porque, querendo ou não, se não for, presta atenção, um rico, um dono de negócio, ele está focado em lucro, em equity. Se ele não tiver lucro, não vai fazer sentido para ele ter um negócio. Ele vai ir para onde a margem de lucro é maior. Ele vai colocar a riqueza para onde a margem de lucro é maior. E quem vai penar no final das contas? Os menos favorecidos. Porque pode ver, tem empresa... Eu lembro, cara, idiotice tempos atrás, das pessoas perseguindo o dono da Havan, tempos atrás, né? Por causa de posições políticas. Né? Por causa de posições políticas, as pessoas indo contra ele, as pessoas desejando o mal dele. Entendeu? E muitas vezes essas pessoas trabalhando, às vezes, na própria loja.
Agora pensa comigo, olha o tanto de loja que esse empresário tem, olha o tanto de empregos que ele gera, entendeu? E nós, em vez de ajudarmos as pessoas perseguindo um homem desse, por causa de posicionamento político, se ele simplesmente pega e fala assim, ó, cara, tô nem aí para esse país mais, eu vou sair daqui, eu vou fechar todas as minhas empresas e vou colocar vou para outro país, entendeu? Se ele simplesmente toma essa decisão, olha o quantos de família que vão ficar, né, desempregados, que vão ficar sem recurso. Olha o tanto que vai ficar. Então, a gente precisa ter essa consciência, porque muitas vezes os que estão por trás criando certas situações, eles só estão usando a grande massa, né, como massa de manobra para poder chegar nos seus objetivos. Então, você precisa entender isso muito bem claro, você que está compromissado com a sua educação financeira e seu desenvolvimento pessoal. Tinha uma impressão de que os socialistas, em última análise, puniam a si próprios em decorrência da sua falta de instrução financeira. Não importava o que inventasse a turma dos tiros dos ricos, os ricos sempre encontravam uma forma de passá-lo para trás. E dessa forma, os impostos acabavam onerando a classe média. Os ricos passaram para trás os intelectuais somente porque aqueles entendiam o poder do dinheiro. Um tema não abordado pela escola. Como os ricos passaram para trás os intelectuais? Quando o imposto tira dos ricos foi implementado, o dinheiro começou a fluir para os cofres do governo. Inicialmente, as pessoas ficaram felizes. O dinheiro foi repassado para os funcionários do governo e para os ricos. Foi para os funcionários na forma de emprego e aposentadoria. Foi para os ricos quando as suas empresas receberam contratos do governo. O governo se tornou uma grande fonte de dinheiro, mas o problema era a administração fiscal desse recurso. Na verdade, não havia recirculação. Em outras palavras, a política do governo, se você fosse um burocrata estatal, era evitar ter excesso de dinheiro. Se não conseguisse gastar a verba recebida, você se arriscava a perdê-la no próximo orçamento. Certamente não haveria reconhecimento para você se fosse eficiente. Os homens de negócio, por outro lado, são recompensados pelo dinheiro que sobra e são punidos por sua eficiência. É uma loucura, né? É uma loucura isso aqui, né? De o governo praticamente, né, jogar dinheiro na mão de umas certas situações e falar assim, ó, você tem que gastar isso tudo aí, se você não gastar isso tudo, você perde o próximo mês, não. Ou seja, no incentivo de uma gastança desenfreada, entendeu? Parece que é uma mentalidade para poder, tipo assim, nosso objetivo aqui é simplesmente ferrar mesmo com o país. Parece que pessoas que, assim, que nem amam a própria pátria, o próprio país. Parece um pensamento que, tipo assim, cara, nós não estamos aqui, nós estamos falando que queremos o melhor povo, mas não queremos, nós estamos aqui para destruir mesmo essa nação. Entendeu? É um pensamento meio voltado assim, entendeu? É por isso que só, né, não pensa nem entrar em alguns detalhes que você já conhece a história, mas é de uma revolta muito grande. À medida que esse ciclo de despesa pública cresce, continuava a demanda por dinheiro, aumentava a ideia de tiro dos ricos, se ajustava agora para incluir níveis de renda mais baixos, chegando aos que tinham votado em favor dos impostos, os pobres e a classe média. O verdadeiro capitalista aplicava seus conhecimentos financeiros para simplesmente encontrar uma maneira de escapar. Ele se voltava para a proteção de uma sociedade anônima. Uma sociedade anônima protege os ricos, mas o que muita gente desconhece é que uma sociedade anônima não é algo concreto no sentido literal do termo. Uma sociedade anônima é simplesmente uma pasta de arquivos com alguns documentos legais que descansa no escritório de um advogado e está registrada em um órgão público. Não é um edifício com o nome de uma empresa. Não é uma fábrica ou um grupo de pessoas. Uma sociedade anônima é simplesmente um documento legal que cria um corpo jurídico sem alma. A fortuna dos ricos estava novamente protegida, mas uma vez as sociedades anônimas se tornaram populares. Depois que as leis do imposto de renda permanentes foram aprovadas,
porque a alíquota do imposto de renda sobre a sociedade anônima era menor do que os vigentes sobre as pessoas físicas. Além disso, como foi mostrado anteriormente, certas despesas poderiam ser descontadas da renda tributável da sociedade anônima. Em guerra, esta guerra entre os que têm e os que não têm se mantém há centenas de anos. É a turma dos tiros dos ricos contra os ricos. A batalha é travada sempre que são discutidas leis e continuará sempre. O problema é que as pessoas que perdem não têm informação. Se elas entendessem a maneira como os ricos jogam, também poderiam jogar. Então, estariam no caminho de sua independência financeira. É por isso que me arrepio toda vez que ouço um pai aconselhar seu filho a estudar para poder conseguir um emprego seguro, um emprego com um emprego bom, seguro, não tem escapatória. O americano comum de hoje trabalha 5 a 6 meses para o governo antes de ter conseguido o suficiente para pagar seus impostos. Em minha opinião, isso é tempo demais. Quanto mais arduamente você trabalha, tanto mais você paga o governo. E é por isso que acredito que a ideia de tiro dos ricos acaba sendo tiro pela culatra pelos que a votaram. Toda vez que as pessoas tentam punir os ricos, estes não apenas obedecem, como reagem. Eles têm o dinheiro, o poder e a atenção de mudar as coisas. Não ficam sentados e pagam voluntariamente mais impostos. Ao contrário, buscam maneiras de minimizar suas cargas tributárias. Contratam advogados e contadores competentes e convencem os políticos a mudar as leis ou a criar artifícios legais. Eles têm os recursos para fazer mudança. O Código Tributário dos Estados Unidos também oferece outras formas de elidir os impostos. Muitos desses instrumentos estão à disposição de qualquer um, mas são, em geral, os ricos que tiram proveito deles, porque eles cuidam dos seus negócios. Por exemplo, 1031 é um jargão para a seção 1031 do Código de Receita Federal, que permite a um vendedor adiar o pagamento dos impostos sobre o ganho de capital resultante da venda de um imóvel, se este for trocado por um imóvel mais caro. Se você continuar aumentando seu patrimônio mediante a troca de imóveis, seus ganhos não serão tributados enquanto você não liquidar a transação. As pessoas que não se beneficiam dessa poupança de impostos permitida legalmente estão perdendo uma grande oportunidade de aumentar sua coluna de ativos. Os pobres e a classe média não têm os mesmos recursos. Eles ficam sentados e deixam que o governo espete os seus braços e agulhas para a doação de sangue. Isso aqui é legal, hein? Atualmente fico chocado com o número de pessoas que pagam mais impostos ou aplicam menos deduções simplesmente porque têm medo do governo. Eu sei que um agente tributário do governo pode ser apavorante e intimidante. Tenho amigos cujos negócios foram fechados e destruídos porque só depois descobrir que se trata de um erro do governo. Então aqui é um assunto muito importante. Quantos já tinham ouvido assuntos nesse sentido? Você precisa construir as ferramentas necessárias, sua educação financeira, sua vida de riqueza e prosperidade, ela passa por um caminho, tá vendo? Quando você pensa assim, ó, pô, os ricos eles se tornaram pessoas ricas, aí muita gente acha assim, foi sorte, né? Foi sorte, não foi sorte, foi adquirindo o caminho necessário, os conhecimentos necessários, né? Investindo na sua mentalidade, aprendendo a construir negócios, aprendendo a construir ativos. É uma construção, é um novo comportamento. Agora, quando você olha uma classe pobre, e a gente fala assim, cara, é falta de sorte. Não teve sorte na vida. Também não, é um comportamento. É um comportamento que age naquela direção, que aprende as mesmas práticas naquela direção. Agora, se aprender um novo comportamento, eliminar o comportamento antigo e mudar para uma nova direção, não tem como, cara. É inevitável a gente não prosperar, não crescer, se a gente fazer o que precisa ser feito. Então, mais um assunto importante, né, que você inseriu hoje na sua mentalidade, você começou a inserir. Amanhã a gente vai continuar
né? A gente vai continuar sobre esse tema aí da sociedade secreta, anônima. Mas na live de hoje já é um tema para você refletir. Entendeu? E a gente não pode cair mais nessa conversa fiada dos poderosos que querem tomar o dinheiro público, e eles no primeiro momento eles sempre vêm incentivando as massas a prejudicar o próximo. Você precisa entender a partir de hoje, tudo que é para me prejudicar o meu semelhante, eu não vou fazer. Você tem que se bater no peito, tudo aquilo que for para prejudicar o meu semelhante, eu não vou me envolver mais. É para prejudicar a classe rica, não tô dentro. É para prejudicar a classe média, não tô dentro. Tudo que é para prejudicar, eu tô fora. Entendeu? Porque sempre coloca isso aí, é uma lei universal. Aquilo que o homem plantar, ele também vai colher. Quando você planta o mal na vida do seu semelhante, você também colhe. Também colhe. Então, Robin Hood. Técnica Robin Hood. Tirar dos ricos para dar para os pobres. Coloca isso. Toda vez que eu tento tirar do rico, toda vez que eu tento prejudicar o rico, toda vez que eu tento prejudicar o meu patrão, toda vez que eu tento o mal para o meu semelhante, isso vai terminar em mim. Toda vez que eu me alegro com mais impostos em cima dos ricos, pode se preparar que a minha compra vai ficar mais cara, minha gasolina vai ficar mais cara, tudo vai ficar mais caro. Entendeu? Tudo vai ficar mais caro. Toda vez que eu apoio uma taxação, no final vai ficar mais caro. E no final quem vai pagar é o lado mais fraco que vai pagar. Então, mais uma vez, para a gente finalizar, você que está na sua jornada aí, compra o livro, link na descrição. E você que não se inscreveu, que está na jornada para transformar a sua vida financeira, que é o passo a passo, aprender a fazer novas rendas, aprender a alavancar a sua vida financeira. Primeiro link na descrição aí, já clica nesse link aí, faz o seu cadastro. Hoje, começa hoje, 20, 21 e 22. Então você que quer saber o passo a passo de tudo aquilo que você precisa saber para construir novas fontes de renda, tanto no digital, quanto produto físico, quanto serviço, você vai se inscrever e você vai colocar na sua agenda aí a 8 horas a partir de hoje, 20, 21 e 22. Então esses 3 dias você tem um compromisso marcado. Valeu? Pessoal, tamo junto. Espero que possa ter agregado esse assunto na sua vida. Eu sei que é um assunto um pouco polêmico. Eu sei que é um assunto que para mim até é difícil, né? Que nesses assuntos, né, é um assunto polêmico, e nesse assunto polêmico você pode tanto adquirir novos amigos para aquelas pessoas que vão concordar, quanto você gera alguns inimigos por pessoas que vão desconcordar daquilo que a gente trouxe aqui. Mas eu não estou trazendo aqui diretamente uma opinião, nós estamos discorrendo aqui o que acontece na realidade. Então eu espero que você tenha tido maturidade suficiente. Aqui nós não estamos trabalhando para um lado político ou para o outro. Nós estamos trabalhando aqui o que é melhor. O melhor para o nosso crescimento pessoal, nosso desenvolvimento pessoal, nossa educação financeira. O que é melhor para o nosso bolso. O que é melhor para o nosso crescimento. Então aqui sempre visa nisso. O melhor para o seu crescimento, para a sua família. Valeu, tamo junto. Até a próxima oportunidade aí. Um forte abraço. Você que não assistiu, assiste aí as próximas lives. Tem uma playlist aí já com várias outras lives aí para você mudar a sua história, tá bom? Tamo junto. Até a próxima oportunidade. Amanhã tem mais.